Que bom que você escolheu celebrar a Deus com a gente. Que Deus fale ao seu coração através de tudo que for realizado aqui. Vivam! Lugar para se sentir bem. Que bom que você está aqui hoje. Que bom que você escolheu acessar também a página da nossa igreja para esta celebração. Tem alguém aqui pela primeira vez hoje? Deus abençoe, meu Deus, quanta gente. Deus abençoe todos vocês. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que bom. Jovens, adultos, como é bom receber gente nova na casa do Senhor. As 4 estações do ministério é o que estamos ensinando e também aprendendo para que a nossa igreja viva plenamente os propósitos de Deus. Deus nos amou e nós estamos nesses 3 primeiros meses falando da estação do amor. Nós temos o desafio de transbordarmos em amor as pessoas que estão à nossa volta. O nosso Deus derramou o seu amor no nosso coração. O amor de Deus foi derramado sobre a terra. E nós que cremos em Jesus, temos este amor dentro de nós. Mas este amor precisa ser demonstrado e não falado. E nós temos uma das formas especiais ou específicas de demonstrarmos amor, que é no cuidado. No tempo que você dispensa para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Enquanto amar a Deus é subjetivo, amar ao próximo revela o quanto eu amo a Deus. Quando eu ignoro a necessidade do meu próximo, quando eu não me preocupo com ele, quando eu não quero me relacionar com ele, eu estou dizendo que ele não é importante para mim. E se o meu próximo não é importante para mim, eu estou muito distante da minha comunhão com Deus. Porque é impossível amar a Deus que não vê. Não é isso que diz a Bíblia? Que é impossível? Como você pode amar a Deus que você não viu e o seu próximo que está aí diante de você, você simplesmente o ignora? Então, a prova de que nós amamos a Deus intensamente é o quanto nós cuidamos das pessoas, nos doamos por ela. Você já ajudou alguém alguma vez? Deixa eu ver aí. Já ajudou? A Bíblia diz que coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Agora, você já ajudou. Ajudou por uma necessidade ou porque você tem prazer em ajudar pessoas? Quando você ajuda porque é uma necessidade, parabéns, Deus te abençoe. Mas quando você vê uma necessidade, você se apresenta como resposta para aquela necessidade, você está cumprindo o amor de Deus. Então, quando a gente deixa o cuidado envolver a nossa vida e a gente passa a doar a nossa vida pelas pessoas, o amor de Deus vai crescer e vai crescer e vai crescer e vai superabundar por meio da sua vida. Os apóstolos então resolveram a primeira crise na igreja crescente, a primeira igreja que surgiu, a primeira igreja após Pentecostes. Ela continuou crescendo, 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 e quando cresceu de uma maneira assim exponencial, começaram os problemas. Onde tem um casal, tem problema? Tem problema? Casamento tem problema ou não? Um casal, só 2 pessoas. Você e sua esposa, tem problema ou não tem? Tem. Se não conversar de vez em quando, sai faísca. Se não conversar sempre, sai fogareiro. Então, tem sim. Aí chegam os filhos. Oshinho, quando chegam os filhos, tem problema ou não tem? Hein? Dobrado. Mas a gente abandona a nossa família porque os problemas chegam? Não. A gente resolve as crises. Igreja é a mesma coisa. À medida que a igreja vai crescendo, você vai aprendendo a se relacionar com outras pessoas, com outras culturas, com outra forma de ver o mundo, e assim sucessivamente são os desafios impostos pelo crescimento.
nós somos, pela graça de Deus e misericórdia de Deus, uma igreja em crescimento. E nós precisamos estabelecer hoje bem firme as nossas bases para que ninguém fique necessitado de coisa alguma no meio do corpo de Cristo. Então, eles disseram lá em Atos 6:3, foi aonde paramos no domingo: escolhei, pois, vamos juntos, escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Então, esses 7 homens, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, tinham o doce ministério de servir às mesas. Você vai ler em Atos o nome de cada um, são nomes gregos, exatamente fora do circuito judeu, para cuidar das famílias dos gentios que não estavam recebendo a atenção necessária. Deus se importa com você, Deus se importa comigo. Se alguém está numa igreja e está se sentindo isolado, é porque ele ainda não foi devidamente acolhido por aqueles que estão aqui dentro. Então, seria muito interessante se a nossa igreja fosse um grande círculo, onde ninguém olhasse para a nuca de ninguém, mas pudéssemos nos ver sempre. Quando uma igreja vai crescendo, você começa a dar boa noite, meu amado visitante, quando ele, na verdade, é um membro da igreja já, às vezes por 1, 2, 3 anos. E é tarefa nossa fazermos de tudo para que você se sinta bem à vontade, amado, acolhido, e nós estamos aqui para isto. A base comunhão hoje é liderada pelo mais novo membro da equipe, diácono Osorimar Lagoas. Diácono muito experiente, casado com a nossa irmã Zulmira Lagoas, seus filhos Alexandre e Leandro, que são casados com Flávia e Viviane, respectivamente. Os netos são Caio, Júlia e Pedro. Uma família que ama servir ao Senhor e às pessoas. O diácono Mário Lino e sua esposa diaconisa também, Sueli Santana, o auxiliam na base comunhão, cuidando dos mais necessitados e vulneráveis da PIBAM. O casal tem uma filha, Stephanie, casada com o Renan Coutinho, e possuem 2 netinhos, João Lucas e Davi. Então, Sueli está aí, está lá, e o Mário está lá, servindo lá fora. Mário olha para as pessoas assim: você não entra, você entra, você não entra, você entra. Mário está lá servindo, um homem de Deus, assim como a sua esposa Sueli. A base comunhão em nossa igreja é composta por ministérios que estão diretamente ligados à membresia. Ministério Integrar, liderado pela minha esposa Raquel Cândido, Ministério do Estacionamento, Ministério de Recepção, Ministério do Circuito Vida, Ministério Diaconal, Ministério Pastoral e Equipe, Ministério da Torre de Oração. Tudo isso tem a ver diretamente com a nossa membresia. No Ministério Integral está a Raquel, no estacionamento está o ministro Jefferson, na recepção está liderando também a Raquel, por enquanto está em transição esse ministério. Circuito Vida, com a diaconisa Claudete, o diácono Moisés. O Ministério Diaconal é liderado também pelo diácono Zorimar. Eu sou o líder da equipe pastoral e também presidente da igreja, e o ministro da Torre de Oração hoje é a ministra Camila Del Fuente. Os ministérios que compõem a base comunhão estão sob a supervisão e pastoreio do líder da base, que acompanha e supre suas necessidades com interdependência na gestão dos ministérios, base ministérios para suporte e base de gestão para adquirir os recursos necessários. Às vezes uma pessoa chega aqui e ela tem necessidade de uma cesta básica, de uma roupa, de remédios, de acompanhamento. Às vezes, e quantas vezes, não é isso, Mário? Quantas vezes, Rio de Janeiro, qual foi a viagem mais longa que a gente fez com um membro da igreja? Foi para... Quando? Rio das Ostras, foi mais distante. Paraíba do Sul. Por quê? As necessidades surgem. E se a igreja não estiver preparada, bem com a sua infraestrutura pronta, ela não consegue tratar bem de todos, cuidar bem de todos. Quantos aqui já participaram de uma ajuda a um irmão? Quantos aqui já participaram? Pode levantar a mão sem medo. Isso.
A gente vem aqui, fala, a gente omite o nome dos irmãos, não é isso? Estão passando por aquele momento e a igreja socorre essas pessoas. É um trabalho silencioso, mas que vai dando resultado, porque as famílias vão se sentindo acolhidas, amadas. Nesta semana fizemos 2 visitas a 2 pessoas, 2 famílias da nossa igreja, que passaram pelas chuvas, momentos terríveis. Ainda estamos lutando para levar outras coisas para eles. Não é fácil, mas a gente vai conseguir. Então, a igreja participou disso. Queridos, a alegria deles ao receberem o socorro da igreja, isso edifica a vida deles, edifica a igreja e Deus vai nos preparando para a próxima conquista. Quando uma igreja está totalmente despreocupada com o cuidado das pessoas, ela se torna uma igreja fria. As pessoas não têm prazer naquele lugar. As pessoas chegam e vão embora e ninguém nota. E nós estamos trabalhando já há 5 anos para mudar e ampliar esta realidade. Então, nós estamos trabalhando dessa maneira com a base comunhão. A visão é externada nos encontros da base, desenvolvida de acordo com o calendário e disponibilidade financeira da equipe financeira, e quando for necessário, ações de generosidade e investimento poderão ser feitos pelo próprio ministério, como doações e etc. Então, aqui falando um pouquinho da base comunhão, nós estamos sempre preocupados em estabelecermos a palavra de Deus como fundamento para tudo que realizamos aqui. Eu quero que você abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1, versos 22 e 23, para nos falar um pouquinho sobre o que é ser corpo de Cristo. Às vezes a pessoa começa a frequentar a igreja e ela passa 1 mês, 2 meses, 1 ano, 4 anos, e ela acha que por frequentar, ela já é membro da igreja. Então, se você só frequenta a igreja e você ainda não pegou o cartão Conexão para fazer parte de todo o processo para se tornar um membro da igreja, eu te convido a fazer isso hoje, tá bom? Faça isso hoje. Não deixe para amanhã. Pega aí o seu cartão Conexão, preencha e aí você vai entrar pelo processo para se tornar membro de fato da igreja. Vejam, Efésios 1, 22 e 23. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Eu dei destaque aí que a igreja é o seu corpo, o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja e ele é o cabeça. Por isso, a ele é a honra, a glória, o domínio, o poder, o lugar mais excelente. É ele quem deve ser visto nas nossas nações, no estacionamento, nas nossas ações aqui na chegada à igreja, ali na recepção, no nosso bom atendimento aqui no momento de comunhão, tanto cuidando bem dos que fazem o lanche, quanto também tratando bem as pessoas que chegam. Quantas pessoas de rua estão chegando no momento do lanche, elas estão entrando, os membros da igreja estão pagando para eles, eles estão ficando satisfeitos, felizes. Teve um dia que chegou um aqui e falou assim: tem almoço para mim? Aí o pastor Gabriel falou assim: tem sim. Aí ele falou assim: eu posso trazer mais uns amigos? Aí ele perguntou: quantos? 12. Dos 12, quando chegaram aqui, eram 15. Aí o pastor Gabriel falou assim: e agora? Aí um irmão da igreja pagou para eles. Eu vou repetir. Se ficou um glória a Deus tão fraquinho ali no canto. Aí um irmão da igreja pagou para todos eles. Se nós estamos vendo uma necessidade latente, você está vendo a necessidade, você tem recurso e fecha o coração, está escrito lá em João, como pode permanecer em você o amor de Deus? Tem amor de Deus aí? Não. Então, a vida nos dá oportunidades para sermos o verdadeiro corpo de Cristo.
Cristo alimentou as pessoas que estavam com fome? Sim ou não? Alimentou ou não? Jesus alimentou. Não apenas no Novo Testamento, mas também no Antigo Testamento. O povo dele estava no deserto, ia pão, ia carne, ia água. Deus não mudou. Os personagens mudaram. E hoje é a igreja, corpo vivo de Cristo, que deve manifestar a generosidade de Deus à vida das pessoas. Quando uma igreja é reconhecida como uma igreja que ama, ela naturalmente está servindo muito a comunidade onde ela está. O contrário também é verdade. Tem igreja que, se fechar, ninguém sente falta. E nós precisamos atentar também para isso. Nós somos o corpo vivo de Cristo e temos que manifestar o nosso amor às pessoas. João 17, 21. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Isso é unidade, isso é comunhão. Quando as pessoas de fora veem que nós temos tudo em comum, todos nós sorrimos, todos nós choramos, todos nós nos preocupamos, todos nós decidimos, todos nós buscamos o melhor para as pessoas, todos nós temos interesse uns nos outros. Quando o Samuel estava estudando, a gente estava sempre aqui orando com o paizão Alberto, orando com a mamãe Elizabeth, e a gente sempre pensando, ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar, e voltou. Voltou diferente, voltou mais bonito, mais encorpado, voltou, está ali, feliz da vida. Quando os nossos irmãos começaram a ir para a Amazônia, alguns estão aqui agora e vão amanhã, mas hoje já começaram a viajar, o nosso coração fica apertado aqui. O meu, pelo menos, fica. Não sei se é porque eu sou pastor. E a gente vai orando. Senhor, guarda. Senhor, abençoa. Senhor, na conexão, não deixa a mala extraviar. Quem já teve mala extraviada em voo? Já teve? Eu já tive. Cheguei, a mala foi lá para o fim do mundo, depois perdi a mala. Graças a Deus eu estou aqui, mas a mala se foi, nunca mais vi. Acontece. Então a gente fica em oração, a gente clama. Quando você sabe que alguém está em dificuldade e você decide amar aquela pessoa e você se lembra dela e você ora por ela, Deus começa a mover o seu coração de tal maneira que você será a resposta dele para a vida daquela pessoa. Teve uma vez que eu não estava esperando e chegou um recurso grande na minha mão e eu estava orando por uma pessoa que estava em dificuldade. Quando aquela oferta chegou na minha mão, quando aquele recurso chegou na minha mão, eu não tive dúvida nenhuma, não era para mim. Você já teve essa sensação? Que esse dinheiro que está chegando aqui agora não é para mim, é para outra pessoa, é para aquela pessoa. Então, quanto mais você demonstrar e buscar, repito, queridos, a nossa carne nunca vai se converter. Nossa carne nunca vai. São atitudes espirituais e disciplinas espirituais exercitadas que geram e vão gerar em você amor pelo próximo. A primeira vez você vai fazer quase que forçado, na segunda vez você já vai melhorando. Daqui a pouco você está fazendo espontaneamente, de sorte que você não conseguirá ver mais ninguém necessitado na sua frente, porque você vai ajudar, você vai sentar, você não vai julgar. Você vai estar ali, ajoelhado com ele, chorando com ele, abençoando a vida dele, tentando mudar aquela realidade. Isto é ter o amor de Jesus no coração. E nós precisamos começar a desenvolver isso. Nós estamos aprendendo muito na escola bíblica dominical, mas se todo o ensino não for colocado em prática, não está aprendendo nada. Jesus disse: todo aquele que ouve estas minhas palavras e fica sentado, salvo e satisfeito. É isso que está escrito? Não, tem que praticar. Não adianta, é prática. Jesus disse: olha, você respondeu bem, vá e faça o mesmo. Ele disse para aquele homem que tentou dizer: quem é meu próximo? O nosso próximo está na esquina, o nosso próximo está passando fome, o nosso próximo está passando necessidade,
o nosso próximo está em luto, o nosso próximo está preocupado com a saúde do outro, e assim sucessivamente. Nós precisamos ser apenas um. O que quebra ou atrapalha a nossa comunhão? Não são as obras da carne listadas pelo apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas? Vejamos algumas. Gálatas 5, 20 e 21. Vamos ler aí, dá para considerar aí comigo? Inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções e invejas. Isso atrapalha a nossa comunhão. Disse-me-disse, falatório, fofoca, gritaria, zombaria. Tudo isso é veneno do adversário que vai minando a sua vida, porque você se torna alguém doente, enfermo, e você, por estar doente e enfermo, você vai contaminar as pessoas que estão à sua volta. Pior ambiente numa igreja é o ambiente de crítica. O ambiente de crítica é um veneno. Ah, não quer ser criticado, não? Não, queridos, não é isso. Você é um cristão. Cristão, quando vê um errão, ele corre lá e abençoa aquele irmão. Quando você vê o seu irmão errado, o que você tem que fazer? Ir até ele com espírito de mansidão, de amor, de cuidado. E se você ganhar o seu irmão, você livrou a alma dele de ir para o inferno. Não, pastor, mas não está salvo? Sei não. Se não perdoar, o pai não vai perdoar. Se não for misericordioso, o pai não vai dar misericórdia. Nós revelamos a nossa salvação quando a gente age como salvo. Quando a gente passa por cima da nossa vontade e distribui graça, distribui misericórdia, distribui perdão. Pastor, quando chegar em 490 eu posso parar de perdoar? Não. É para continuar perdoando. Às vezes nós estamos no templo do Senhor, na casa do Senhor, e somos agentes do adversário, sem percebermos. E eu e você, que estamos dentro da comunhão, não podemos permitir que estas práticas do mundo estejam no nosso coração. A essas podemos somar outras como fofoca, divisão, falta de humildade, vanglória, avareza, orgulho e coisas semelhantes que o diabo emprega para nos desunir. O grande desafio da base de comunhão é estabelecer ações que evidenciem a verdadeira comunhão, que baseia-se no relacionamento próximo, íntimo entre os irmãos, estimulando-os ao cuidado. A gente vai passar agora 4 dias e meio aqui no retiro, e você vai ouvir de alguns irmãos, é normal, algumas pessoas realmente não gostam, mas para mim, em especial, é o melhor lugar para estar onde os irmãos estão. Você já imaginou se Jesus olhasse para Judas durante aqueles 3 anos e o julgasse por ele saber que Judas o trairia? Quando Judas o traiu, ele disse: "Aqui vieste, amigo." Depois: "Você traiu o filho do homem com um beijo, rapaz, um negócio tão puro, tão santo. Nós tínhamos comunhão, nós estávamos juntos, caminhei contigo." Nós precisamos ser semelhantes a Ele, Jesus, e não a nós mesmos. Então nós temos que nos vencer, nós temos que produzir frutos dignos de arrependimento. Então a comunhão, ela não se estabelece de maneira fria, não, ela precisa ser produzida. Observem, Atos 2:42, dedicavam-se ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Não é só ensino, é adoração. Não é só adoração, é a missão. Não é só a missão, são os dons e ministérios que temos. Não é só os dons e ministérios que temos, mas o caráter de Cristo revelado na comunhão que temos. Então, uma igreja equilibrada, ela terá tudo isso. Tive uma reunião com a base de adoração no último sábado, foi muito boa, ali na casa do Fábio e da Camila, muito boa, muita gente. E eu perguntei assim: quem aqui está indo para a Amazônia? Aí só a irmã Elizabeth. Aí eu falei assim: não estranhem, isso é o corpo de Cristo.
tem a turma da missão, tem a turma da adoração, tem a turma dos serviços e ministérios da igreja, tem a turma do ensino. Quantas pessoas do ensino estão indo, Alberto? Não precisa ficar assim. Uns ensinam, edificam, preparam, e o povo vai para lá preparado, graças à escola bíblica dominical, graças ao ensino do púlpito, de todos os pastores e todo mundo que prega aqui. Você e eu fomos feitos assim pelo Senhor. Houve um tempo em que nós achávamos que todo mundo tinha que ir para a praça 3 horas da tarde, com sol quente, carregando caixa nas costas, todo mundo. Não, só ia aquele grupinho. É ou não é? Não só ia aquele grupinho? Sempre foi aquele grupo. Aí a gente não tinha entendimento, a gente chegava aqui, aí tinha outro grupo fazendo um monte de coisa. Mas na praça não quer ir. Mas não quer carregar no sol quente o som nas costas. Queridos, Deus deu a uns para profetas, outros para apóstolos, outros para evangelistas e missionários loucos para ir para a Amazônia, nadar do lado de jacaré. Pastor Jorge disse que o barco não pode ficar atracado não, porque a onça pode pular no barco, né? Aí eu falei assim, rapaz, você está falando isso com essa tranquilidade toda? Jesus vai segurar a onça, Jesus vai segurar o jacaré. Olha, esses 22 que estão indo, vão voltar e nós não vamos reconhecê-los. Vai ser uma coisa linda, vai incendiar a igreja. O ano que vem eu vou ficar pregando aqui para as paredes, que vai todo mundo para a Amazônia. Amém? Mas que desânimo. Vou repetir. Eu vou pregar para as paredes aqui, não vai ter ninguém aqui, vai todo mundo para a Amazônia. Ah. Mas a gente sabe que nem todo mundo vai. Por quê? Porque Deus separa. Ele não separou Paulo e Barnabé para uma obra? Eu não sei se eu cheguei a falar com o pastor Gabriel, mas com a Raquel eu falei, que ela quando me perguntou, José, você vai à Amazônia? Eu falei, estou esperando a resposta do Senhor. Aí Deus falou comigo, eu já tenho uma missão para você. Aí eu falei assim, já entendi. Então eles vão agora, um dia eu vou escondido dele. Vou escondido assim para algum lugar em breve. Vejam bem, nós todos temos dificuldades. Você consegue identificar as suas limitações? Você consegue enxergar? Tem pontos na sua vida que você precisa crescer, que você precisa amadurecer, que você pode se tornar melhor ainda. Todos nós temos. Todos nós temos. E nós precisamos ardentemente buscar o que está escrito lá em Gálatas 5, 22 e 24. Desenvolver o fruto do Espírito Santo, que é nada mais nada menos que manifestar o caráter de Jesus. Vamos ler juntos? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Então, queridos, quando você olha assim, amor, alegria, paz, paciência. Maria Alice ontem na célula pediu ao Senhor paciência. Eu falei assim, se preparem. Deus vai usar o Arthur para te tornar uma pessoa extremamente paciente. E quando a gente pede paciência ao Senhor, Ele vai nos exercitar nisso. E eu disse para ela, fique atenta, porque o que você pediu, Deus é fiel para te dar e vai te dar. Você vai ampliar em paciência. Quando a Bíblia diz que você pode se irar, mas não precisa pecar, quem conhece esse versículo aí? Irai-vos, mas não pequeis. Então, quando você estiver irado, aqui, no trabalho, lá em casa, onde for, quando você estiver irado, cale-se. Engole.
bebe um copo d'água, dá uma saída, não fala nada, quem sabe naquele momento, nem naquele dia, fale nada. Deixa Jesus trabalhar o domínio próprio em você, para você não agir segundo a carne, porque na nossa justiça não opera a justiça de Deus. Calma, paciência, desenvolva assim, e você vai ver o quanto você vai crescer ao longo de um ano. Quando você pensar em falar alguma coisa, vai transmitir graça, vai edificar alguém, vai trazer louvor para o Senhor. Quando você pensar em falar alguma coisa, se você fizer essas perguntas, você vai se tornar uma pessoa sábia, e você vai ver que você vai falar muito menos e vai amar muito mais. Quando protegemos a unidade da igreja, quando protegemos a comunhão da igreja, nós identificamos problemas e vamos lá com espírito de mansidão, com tranquilidade. Não adianta. Você explode com uma pessoa aqui, você está explodindo às vezes com 15 pessoas, que é a família. Você trata mal alguém ali, você não está tratando só aquela pessoa, você está tratando um monte de gente. E se quem você tratou mal dentro da igreja for alguém influente, dividiu. Vai ter guerra. Daqui a pouco você chega na igreja e as pessoas estão olhando para você de lado, você não entende por quê. Já aconteceu isso? De repente as pessoas não estão olhando para você com alegria mais, já não se aproximam mais, já não querem se relacionar com você mais. Sabe o que é isso? Aconteceu uma fofoca. Aconteceu um disse-me-disse. Aconteceu alguma coisa. E olha, o adversário é mestre nisso. Você fala uma coisa, chega outra, quando você vai dizer que não é aquilo, um monte de gente já soube antes de você. E quem sai falando uma coisa, ele não sai dizendo, não é aquilo não, tá, fulano, já foi. E quando eu e você estamos maduros na fé, nós aprendemos a fechar mais a comunhão, fechar mais essa unidade em Cristo Jesus, para que o adversário não leve vantagem sobre nós. A vantagem dele está na intriga, na inveja, no falatório, na gritaria. Essa é a vantagem do adversário. Aí, quando ele te prova e você fica em silêncio, é Deus que ri dele. Mas quando a gente não deixa o exercício do domínio próprio tomar conta da nossa vida, a gente acaba fazendo o papel que Ele quer que nós façamos. Mas nós somos de Cristo, amém? Já crucificamos a nossa carne, os nossos desejos, as nossas paixões. Para a preservação do amor, da unidade da fé e a paz no corpo de Cristo, mas principalmente não perdermos muito tempo trabalhando com crentes, deixando a centralidade da missão, teremos em nossa igreja um circuito para o recebimento de novos crentes no corpo da igreja, o circuito Vida, que é liderado hoje pela Claudete e pelo Moisés. Moisés está aí? Estava aí, Moisés. Claudete está lá. Uma salva de palmas aí para a Claudete, está fazendo um trabalho lindo. Legal, Claudete. Quando alguém se converte aqui, ele preenche, converte, pede carta, reconciliação, ou quer vir para a nossa igreja. Quando alguma decisão é tomada, o cartão conexão, ele faz, a equipe da Claudete faz a ligação. Quando há oportunidade, faz até uma visita, mas eles acompanham a pessoa pelo circuito Vida, que é exatamente a classe para batismo para quem vai se batizar, classe integração para quem está chegando de outra igreja. E ali ele passa ali 2 meses, e a partir dali a gente faz a entrevista, faz a festa, depois da festa vem a homologação em assembleia, e essa pessoa se torna membro do corpo de Cristo, e ela vai fazer o perfil de servo e vai chegar num ministério. Então, estou falando bem rápido, isso vai acontecer ao longo desse ano. O primeiro perfil de servo vai ser em abril, se eu não me engano é 1º de abril, é um sábado. Não é mentira, vai ser o 1º de abril, o perfil de servo, para você descobrir qual é o seu dom espiritual. Quantos aqui sabem qual é o seu dom? Dom espiritual. Olha aí, bastante gente. Glória a Deus. Sua personalidade. Quem sabe o dom tem que saber a sua personalidade, não é? E qual é a sua paixão ministerial? Deus te fez com uma personalidade, com uma paixão ministerial
e te deu um dom espiritual para você servir no corpo de Cristo aonde Ele quer e não onde você quer. Então, quando você descobre essas coisas, você é alocado no lugar certo, pelas razões certas, com as motivações certas, e é por isso que a gente está alcançando mais harmonia. Isso é um corpo harmonioso. Você não pode colocar quem tem dom de evangelismo para receber ali, ele não vai deixar nem a pessoa entrar, ele vai querer evangelizar lá na porta mesmo. Não é? Tem gente que tem sorriso fácil, atrai as pessoas. Eu, apesar de ser bastante sorridente, eu vou convidar ali para vir para a tenda, não carrego ninguém. É impressionante. Eu não sei se eles têm medo. Aí, eu até falei para a Débora ontem, eu falei assim, Débora, você consegue arrastar as pessoas. Eu não sei o que é. Aí o Paulo, né, o Paulão da tenda, não sei se ele está aí não, está lá ele lá. Ah, o Paulão, levanta a mão aí, Paulão, o pessoal te conhecer aí. Ó. Paulo consegue colocar um monte de gente para dentro. Aí quando ele tem uma tarefa com a mãe, né, lá no final do Rio de Janeiro, divisa com São Paulo, e de vez em quando ele tem que passar 4 dias lá. Aí ele diz assim, pastor, não vou poder estar na tenda. Eu falei assim, rapaz, será uma grande perda, porque ele consegue, né, Osorimar, consegue, né, pastor Gabriel, colocar um monte de gente para dentro. O Fábio também é muito bom, mas eu não consigo, parece que as pessoas olham para mim, esse aí é o pastor, ele vai me condenar. Só pode ser isso. Mas eles têm essa empatia natural. Eu não sei o que eles fazem, eu acho que é coisa de Deus mesmo. Acho que é para eu não ficar no sol ali, até porque eu não preciso muito de sol, né? Uma vez disseram assim para mim, você gosta de praia, pastor? Eu falei, não. Mas por que você não gosta? Eu não sei nadar. Você vai à praia? Vou por causa da minha esposa. Ela sabe nadar? Não, ela gosta de pegar o sol. E o senhor? Eu fico embaixo da sombra, porque eu não preciso mais sol. Nós precisamos desenvolver mais, não é, a graça de Cristo que está em nós. Sorria mais, ria mais. Não fique perdendo tempo, sabe, tomando a legítima mamadeira de vinagre. Amanhece, boldo. 10 horas, vinagre. Não, olha, o que houve, meu Deus? O vento? O Espírito Santo, deixa entrar. Tá ótimo. Então, quando a Bíblia diz que o rosto alegre, o que acontece com o rosto? O termo é estranho, né? A formoseia, né? Mas torna o seu rosto formoso. Tem gente que é feio, mas sorri tanto que fica bonito. Agora tem gente que é bonito que não sorri nunca. Sorria mais. Olha, você vai atrair pessoas, quanto mais você sorrir. E você vai liberando muita coisa ruim. Então, olha, circuito vida para o novo convertido é conversão, contato, visita, quando possível, classe para batismo, entrevista, testemunho, celebração do batismo, festa de acolhimento, homologação em assembleia, perfil de servo, capacitação bíblica, treinamento, serviço no ministério indicado. Se passar por isso tudo aí, está salvo. Isso aqui, queridos, é um cuidado que a gente tem que ter para que o novo convertido se fortaleça, amadureça, cresça e possa estar pronto para ganhar outros para Jesus. O mesmo, bem semelhante também, é um circuito vida para os novos membros. Decisão, contato, classe, integração, pedido de carta ou recomendação da igreja anterior. É um cuidado que nós temos, a gente liga para o pastor, a gente tenta fazer contato com todos eles para que a pessoa chegue aqui. Teve gente que, aqui, né, numa dessas entrevistas que eu fiz, e a pessoa falou, eu perguntei assim, mas você está querendo vir para a nossa igreja por quê? Você se mudou, você estava em outra cidade? Aí ele falou assim, não, eu estou vindo para cá porque eu não aguento mais meu pastor. Eu falei, opa, aí a luz amarela, né? Você não está aguentando lá, não vai aguentar aqui também. Aí eu falei para ele assim, olha, vamos fazer o seguinte, você é uma bênção, perdoa o seu pastor.
Aí eu dei um gabinete para ele gratuito, gracioso, até porque a gente não cobra não, tá, irmãos? Aí falei com ele, conversei com ele, orientei. Eu falei assim, olha, você pode até vir para cá, mas primeiro vai lá e conversa lá com o seu Esaú, Jacó. Vai lá, se conserta lá, dá uma ajeitada lá. Seu pastor te ama, rapaz. Vocês não deram bem aí no caminho, mas pode ter certeza, ele te ama. Aí ele foi lá. Nunca mais voltou aqui. Aí eu falei assim, e aí, campeão? Como é que você está? Aí ele, pastor, muito obrigado. Seu conselho caiu como uma luva. Conversei com ele, fizemos as pazes, eu estou aqui na igreja, agora estou servindo. Eu falei assim, aleluia, pronto, fica para lá. Abençoa lá. Nós queremos que Deus traga todos que Ele quiser trazer, todos. Mas tem que chegar aqui do jeito certo, com a forma certa. A gente não está querendo pescar em aquário de ninguém. Eu vou querer gente salva aqui, problemática? Não, deixa o salvo problemático para lá, não é? E a gente, assim, vai cuidando da harmonia, da unidade, da comunhão da igreja. Ele ficou muito feliz, eu mais ainda, por ele ter se acertado lá com o seu pastor. Uma vez, recentemente, um líder nosso aqui falou assim, pastor, estou ouvindo aí que a Lagoinha está vindo para Maricá. Aí eu falei para ele, glória a Deus, aleluia, que bom. Mais uma igreja forte para trazer as multidões para Jesus, ainda vai chegar gente aqui também, porque eles vão ganhar, a pessoa chega lá, não se identifica muito, acaba procurando outra igreja e vai ficando por aqui também. Nós queremos salvar a cidade, irmãos. Vai ter gente de anzol, vai ter gente de tarrafa, vai ter gente que vai armar, não é isso? Não tem um negócio que arma assim, passa a noite toda armado lá? Rede, passa a rede lá. Nós queremos é salvar a cidade. Quem chegar aqui e entender que essa igreja trabalha para salvar pessoas, cuidar bem delas, discipulá-las e enviá-las, quem chegar aqui com esse coração, ele vai trabalhar muito, ele vai cooperar muito, ele vai trabalhar para que a comunhão seja estabelecida, seja real, seja verdadeira. Eu não posso, falamos no domingo sobre as células, que é o nosso canal para você se conhecer, para você criar relacionamento com a igreja, com pessoas da igreja, conhecer mais as pessoas. Então, eu quero terminar com Romanos 15:7. Vamos ficar em pé, por favor. Romanos 15:7. Coloca aí para nós, Jaqueline. Primeiro as mulheres, depois os homens e depois todos nós vamos ler Romanos 15:7. Mulheres primeiro. Patrícia ou Suelen, vem cá com o microfone. Pastor Gabriel, vem cá com outro microfone para liderar os homens. Amém? Pode ir? Mulheres. Acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Mais uma vez, mulheres. Mulheres. Vocês falam mais bonito, vamos lá. Acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Aleluia. Vem para cá. Vem aqui do lado de cá, ó. Cadê o louvor que já está aqui em cima? Louvor. Isso. Venha, louvor. Vai lá, pastorzão. Acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu, para a glória de Deus. Os homens, bem forte. Acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu, para a glória de Deus. Vamos juntos. Acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu, para a glória de Deus. Quando nós nos acolhemos, está garantida a glória que vai para o Senhor. Cristo fez isso, nós também vamos fazer isso. E estamos plantando e semeando uma base de comunhão forte, saudável, para que esses próximos anos nós tenhamos membros ainda mais bem cuidados, bem mais tratados e se tratando bem também uns aos outros, acolhendo todo mundo, para que a gente possa cumprir o propósito de Deus. Vamos orar.
Amém.